A brisa do céu. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. E venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, verso 19. Pedro, vocês se lembram, estivera pregando ao povo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e seu lugar em conexão com o grande propósito de redenção provinda de Deus. Pedro tinha pregado a morte e o sepultamento do nosso Senhor, sua poderosa ressurreição e então sua ascensão, e tinha mostrado que o nosso Senhor viria outra vez para estabelecer novos céus e nova terra, e para reinar para todo sempre na glória sempre eterna. Pedro aplicou sua mensagem dizendo que o homem coxo fora curado por meio da fé no nome de Jesus, versículo 16. Pedro e João não tinham curado esse homem por seu próprio poder ou santidade, versículo 12. O poder do Espírito a quem o Jesus ressurreto havia enviado sobre eles era a única explicação deste milagre, aspas. Mas, acima de tudo, o que eu quero que vocês saibam, fecha aspas, disse com efeito Pedro, aspas, é que vocês podem ter parte nisso, podem tornar-se participantes disso. Não precisam ver isso com espanto. Isso pode acontecer com vocês, como aconteceu com ele e como aconteceu conosco. Fecha aspas. Pedro expressou o ponto desta maneira, aspas, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Fecha aspas, versículo 24. Pedro disse, estes são os dias do Messias, esta é uma nova era, há uma nova liberdade, o plano divino de salvação está operando com um novo poder, como profetizaram todos os profetas. E há uma era ainda mais gloriosa por vir, porém aqui e agora vocês podem começar a participar das bênçãos dessa era vindoura. Sei que vocês ignoram tudo isso, e foi por essa razão que vocês crucificaram o Filho de Deus. Mas quero que vocês vejam que, apesar disso, vocês podem participar das bênçãos. Tudo que vocês têm que fazer, disse Pedro, é arrepender-se e abandonar os seus pecados. Aspas, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Fecha aspas, versículo 19. O que me interessa é o modo como Pedro expressa isso tudo. Ele diz, aspas, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pois bem, há alguns que acham que isso é uma referência à segunda vinda do nosso Senhor. Discordo inteiramente, como fazem muitas autoridades, porque depois Pedro veio a falar separadamente sobre a segunda vinda, aspas, e envie ele a Jesus Cristo, fecha aspas, versículo 20. Esse é um ato de Deus. Contudo, aqui é o arrependimento das pessoas que leva aos tempos do refrigério. Portanto, não é uma referência à segunda vinda, e sim é uma forma realmente maravilhosa de dar expressão às bênçãos da salvação. Então, que bênçãos são essas? A salvação, disse Pedro, é exatamente comparável a um homem que se recupera dos efeitos do calor, ou a um homem que, prestes a asfixiar-se, é reavivado por novo ar, aspas, os tempos do refrigério, fecha aspas. Não é de admirar que o apóstolo fale nesses termos. Pedro disse com efeito, aspas, se vocês tão somente se arrependerem, se tão somente crerem nesta mensagem, vocês experimentarão um refrigério sumamente glorioso. Serão como aqueles que, estando quase mortos sob um calor opressivo, de repente recebem novo ar. Fecha aspas. Por que Pedro usou essa ilustração? Bem, vocês veem, ele tinha acabado de passar pelo Pentecostes. Lembre-se da narrativa de Atos capítulo 2. Os discípulos e outros estavam juntos no cenáculo com as portas fechadas porque estavam com medo dos judeus, quando de repente ouviu-se som de um vento impetuoso. O Espírito veio como uma brisa repentina, como uma rajada. Daí, o que seria mais natural do que Pedro usar esta ilustração particular? Ei-lo ali, cheio de vigor e de poder, homem que apenas algumas semanas antes negara o Senhor e dissera que não o conhecia, porque estava com medo de sofrer a morte. Agora ele estava cheio de ousadia, confiança e certeza, estava preparado para pregar
às autoridades e ao povo. Não hesitou em condená-los a todos e em dizer que eles eram ignorantes. Que foi que aconteceu com esse homem? Ele era como um gigante revigorado. Tinha sido revigorado pela vinda do Espírito Santo. Era um homem sobre quem soprara a rajada de vento do Espírito Santo. E, portanto, era apenas natural que, quando ele passou a recomendar o Evangelho a estas pessoas que se haviam reunido para ouvir e para ver o homem curado, usasse essa ilustração. Disse ele: arrependam-se e serão revigorados. Os tempos de refrigério virão da presença do Senhor. Fecha aspas. Essa comparação é utilizada em outros lugares das Escrituras. O nosso Senhor usou a mesma ilustração quando conversou com Nicodemos. Nicodemos não entendeu este, aspas, nascer de novo, fecha aspas. Aspas, como pode um homem nascer sendo velho? Fecha aspas, perguntou ele, aspas. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Fecha aspas, João 3, verso 4. Isso tudo soa ridículo. Como podem acontecer essas coisas? No entanto, o nosso Senhor diz, aspas, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, fecha aspas, versículos 7 e 8. A palavra traduzida por, aspas, Espírito, aspas, é a mesma palavra traduzida por, aspas, vento, fecha aspas. Esta brisa forte, esta rajada, este novo ar que vem. Portanto, Pedro não estava só pensando em sua própria experiência no dia de Pentecostes, porém também estava lembrando as palavras do seu bendito Senhor e Mestre. É assim que a salvação vem como uma brisa entrando numa atmosfera pesada, opressiva e quente, e permite que eu lhes recomendo o Evangelho nestes termos. Vejam-no assim, observe a humanidade como é por natureza, observe o mundo, observe a história geral da raça humana, fora de Cristo, fora do cristianismo. Como se vê? Bem, as Escrituras fazem uso de muitas figuras e ilustrações a fim de comunicar certa impressão dessa condição da raça humana em pecado. No estudo anterior, vimos lá como ignorância e muitas vezes é retratada como escravidão, mas aqui a figura é inteiramente diferente. Todas essas ilustrações são verdadeiras, apenas transmitem diferentes aspectos da mesma coisa. Pois bem, aqui a figura é da raça humana, vista como um corpo de homens e mulheres que se acham encerrados no espaço confinado. Não há janelas, não há abertura alguma e o calor é tremendo. O sol brilha sobre o edifício e ali estão eles nesse quarto abafado sem ventilação. Quanto mais se esforçam, maior a sensação de opressão. Essa é a figura aqui empregada a fim de veicular a noção geral da condição da humanidade em pecado, em consequência da queda de Adão, em consequência da rebelião original do homem contra Deus. E quão perfeitamente verdadeiro é isso. Vejam o exemplo, o elemento de opressão. Que conceito vocês têm da vida? Qual tem sido o conceito dos homens e das mulheres que realmente pensaram profundamente nessas coisas? Tiveram eles um conceito leve, otimista? Seria esse o informe sobre a vida neste mundo dado pelos maiores e mais profundos pensadores, independentemente de serem cristãos ou não? Não. Não é esse o quadro descrito, absolutamente. É antes, para citar Wordsworth, este: as sombras do cárcere vão se fechando sobre o menino que cresce. Até certa idade, não entendemos a vida. Vivemos nos domínios da fantasia, nos domínios do romance, e é uma espécie de liberdade. Todavia, no momento em que começamos a pensar, percebemos que estamos num cárcere. Não sei se Wordsworth era cristão, porém, era um profundo observador, e era assim que ele via a vida neste mundo, e naturalmente ele estava simplesmente repetindo a velha filosofia platônica. Os filósofos gregos tinham estudado a vida, tinham ponderado em toda esta lufa-lufa e tinham chegado a essa conclusão. Wordsworth escreveu também sobre, aspas, a música da humanidade triste e sem vida, fecha aspas. Como alguém já disse, a grande literatura das eras e de todos os países tende toda ela a consistir em tragédia. As mais grandiosas peças de Shakespeare
são suas tragédias. E vejam as tragédias gregas. Por que tragédias? A resposta é que é dessa forma que os homens viram a vida. Viram-na como lugar de tragédia. Há uma atmosfera de opressão deste mundo. Vejam, por exemplo, a conhecida expressão, aspas, o peso e o calor do dia, fecha aspas. Acaso existe alguma coisa que seja mais característica da vida atual, como em nenhuma outra época, do que a fadiga? Os homens e as mulheres estão cansados. Cansados das dificuldades, das tribulações e dos problemas da vida. Vemo-nos cercados deles. A vida está repleta deles. E depressa saímos do estágio em que vemos a vida através de óculos cor-de-rosa. Sabemos que a vida é real, a vida é dura, a vida é uma batalha. Está repleta de dificuldades e às vezes sentimos como se elas estivessem nos encurralando. Somos como aquelas pessoas encerradas no quarto, sem janelas, e estamos respirando o ar uns dos outros. O ar está poluído e o ambiente está quente e opressivo demais. Todavia, isso não ocorre só com a vida em geral, com as circunstâncias que a acompanham, doenças, acidentes, decepções, o maltratamento que recebemos das mãos de outras pessoas, a competição, o que costuma descrever como corrida de ratos, tudo isso é uma opressão sobre a alma, mas em acréscimo ao terrível conflito moral em que nos encontramos. Há uma luta interior e há uma luta exterior, o mundo, a carne e o diabo. Não faria isso parte da vida? Você é perfeitamente feliz? Não, o mundo parece estar contra nós. Depois, acima de tudo, existe a lei de Deus. Temos consciência, temos senso de condenação. Há um sentimento de culpa, um sentimento de fraqueza. Temos um senso de indignidade do qual tentamos livrar-nos. E então, dominando isso tudo, há o pensamento sobre a morte, essa realidade que vai chegando cada vez mais perto e acerca da qual nada podemos fazer. Ora, tudo isso leva a um tremendo senso de opressão, precisamente aquilo a que se faz referência com comparação utilizada pelo apóstolo Pedro. Sentimos que estamos travando uma batalha perdida. É evidente que esse é um aspecto que, inevitavelmente, leva ao cansaço. O nosso Senhor fez este amoroso convite, aspas, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, fecha aspas, Mateus 11, 28. Ele conhecia a natureza humana, ele conhecia a nossa maior necessidade, a necessidade de alívio, de descanso. Nós labutamos e estamos sobrecarregados, pelejando, lutando contra tudo o que na vida tende a dar-nos desânimo. E assim ficamos completamente exaustos, ficamos esgotados e nos perguntamos se podemos durar muito tempo mais. Se vocês conversarem com os médicos, eles lhes falarão sobre isso. Os artigos dos jornais e da revista tratam cada vez mais frequentemente das pressões da vida. Esse é o mal, o problema moderno, doenças psicossomáticas, neuroses, estresse. Tudo isso significa que os homens e as mulheres se sentem sob demasiada tensão. Tudo se fecha sobre eles. O calor pesa sobre eles e o ar não é suficiente. Eles dizem, aspas, simplesmente não posso continuar. Preciso de algum estímulo, de um tônico, de pílulas, fecha aspas. Precisam de algo que os ajude a continuar indo em frente e, ao mesmo tempo, de algo que os faça dormir, porque se acham tão cansados que não conseguem dormir. A vida é isso. E esta é a necessidade da qual Pedro estava falando, aspas, tempos de refrigério, fecha aspas. A batalha da vida não fica mais fácil quando você fica mais velho. A experiência não resolve os problemas. Ela o ajuda a evitar certas armadilhas, porém, quanto mais velho você fica e quanto mais você sabe, quanto mais você compreende a natureza do problema e vai deixando de ter aquele tolo otimismo com o qual tanto de nós começamos em nossa juventude. Quando somos jovens dizemos, aspas, não importa o que aconteceu com os que vieram antes de nós somos diferentes. Os mais velhos, essas pessoas de meia idade, não entendem. Os que têm mais de 30 anos talvez não entendem mais nada. Só os jovens é que realmente entendem. Nós vamos criar um novo mundo, uma nova vida, fecha aspas. Contudo, meus caros amigos, jovens, todos nós dissemos a mesma coisa quando tínhamos a idade de vocês, e conforme vocês forem avançando, verão que de fato a vida se mostra cada vez pior.
A vida piora conforme você envelhece porque os seus poderes pessoais começam a falhar. Os problemas continuam sendo os mesmos, mas a sua capacidade de resistência vai diminuindo mais e mais. Você vê suas faculdades falharem. Você se espanta consigo mesmo e com as coisas que acontecem com você. Você pensava que com mais idade você venceria certas coisas, porém, não foi o que aconteceu. Elas ainda estão aí. E você vê a pressão aumentar sobre você. Cada dia você fica mais velho e a morte fica mais perto. E muito acima de tudo isso está a grande interrogação: o que há além da morte? Cada um de nós tem um senso de mortalidade, cada um de nós tem um senso de julgamento. É por isso que a ideia da morte é sempre uma tirania. Ela vem se fechando sobre nós, ela vem e não podemos fazer coisa alguma. O ar se torna mais fétido, mais úmido, mais insuportável. Tentamos, lutamos e falhamos. E assim sentimos que só há uma coisa que podemos fazer, qual seja desistir, render-nos, cair fora, qualquer coisa para sairmos desse estresse, dessa tensão, dessa luta, dessa peleja e do desespero disso tudo. Não seria esse um retrato fiel da vida? Isso tem sido assinalado com frequência. Muitos escritores cultos têm mostrado que o tempo em que o nosso bendito Senhor veio a este mundo era caracterizado acima de tudo justamente por esta espécie de lassidão, de letargia e de cansaço. Pouco antes dele vir, houve o grande e florescente período dos filósofos gregos, aquela era de esperança. Eles se puseram a falar sobre utopia, planejar um mundo perfeito, havia grandes ideias, grandes esperanças e tudo estava vivo e alerta. Mas aquilo se fora e todo aquele ensino tinha dado em nada. Surgiu então o Império Romano com seu brilhantismo na lei, na administração e no governo local, e houve nova esperança. Entretanto, isso também tinha dado em nada. O mundo estava cansado e oprimido, fatigado e exausto. Propagava-se o cinismo. Essa era a condição do mundo quando o Filho de Deus veio a ele, e isso tem se repetido muitas e muitas vezes. Períodos brilhantes são erguidos pela opressão outra vez, aquele sentimento do fim do século, ao qual tantas tem sido feita referência no fim do século XIX. Aí está, pois, segundo a Bíblia, a condição da humanidade por sua natureza, a condição em que ela se encontra em consequência da queda. Qual é então a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Fecha aspas. Isso é cristianismo. Não é uma espécie de conferência para decidir se temos energia suficiente para abrir um buraco na parede para que entre algum ar. Não é isso. É uma mensagem que vem de fora, da presença do Senhor. A presença daquele sobre quem Pedro estivera pregando. É a vinda do Filho de Deus a este mundo que muda tudo. Esta é a mensagem de salvação. Ele, e só ele, pode realizá-la. Vocês sabem o que é a civilização? Vocês já estiveram nas condições que lhes estou descrevendo? Vocês já estiveram em alguma das cidades da América onde a umidade é terrível? Na América costuma não só medir o calor, mede também a umidade. E eles estão certos. Vocês já estiveram na cidade de Boston, digamos, numa quente tarde dominical de agosto, quando o tempo não só está quente, como também está úmido? Não se vê o sol, porém, ele está lá, acima das nuvens. O universo inteiro parece estar pressionando vocês, quente e úmido. E vocês ficam cansados, sentam-se numa sala e o que pode fazer? Antes da existência de ar-condicionado, as pessoas costumavam ligar ventiladores elétricos. O ventilador faz o ar circular e enquanto vocês estiverem sentados mais ou menos perto do ventilador, vão sentir-se menos acalorados. Vocês estão convencidos de que é o ventilador que refresca a atmosfera. No entanto, estão enganados. Na verdade, ele está aumentando a temperatura porque a energia da eletricidade aumenta a temperatura. Vocês ficam com a impressão de que ele está refrescando o ar porque está em movimento, mas o ventilador não introduz novo ar. Faz o mesmo ar girar e girar. Vocês apenas ficam com a ilusão de que a situação está recebendo o devido tratamento. É isso que a civilização faz. Ela não toca no problema.
Não faz nenhuma diferença para a real condição dos homens e das mulheres. Mudamos isso, melhoramos aquilo, e há uma espécie de movimento, porém nada de novo é introduzido. Permita-me usar uma ilustração médica. Você cura uma doença e diz, aspas, agora vamos estar todos bem, fecha aspas. Então, subitamente, fica sabendo que surgiu outra doença. A penicilina cura muitas das doenças terríveis, sim, mas isso, por sua vez, produz certos germes que são resistentes à penicilina, e eles são os verdadeiros matadores. Há alguns anos houve um grande clamor porque os hospitais tinham se tornado lugares perigosos. Falava-se de um Staphylococcus resistente à penicilina e que era desconhecido antes da penicilina entrar em cena. Vocês veem o que acontece? Você faz circular a mesma atmosfera fétida e opressiva. O mesmo calor permanece, é até aumentado, porém você fica na ilusão de que as coisas estão melhores. Não estão. Você está simplesmente girando e girando exatamente na mesma condição. Aqui está a mensagem do Novo Testamento. A humanidade fechou-se em si mesma, fechou as janelas que davam para o céu e não pode abri-las. Tenta desesperadamente fazer isso, mas não pode. E quanto mais tenta, mais exausta fica. Mas eis aqui alguém que pode trazer-nos tempos de renovação. Essa é a mensagem geral do Evangelho de Salvação. Todos os profetas do Velho Testamento o contemplavam no futuro. Eles diziam, aspas, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, fecha aspas. Isaías 40, verso 1. Eis que vem o único que nos pode livrar. Cristo veio ao mundo para abrir uma janela para o céu. Este é um grande tema da Bíblia, do princípio ao fim. Algo semelhante aconteceu mesmo na criação original. Lemos, aspas, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, fecha aspas. Gênesis 1, verso 2. Como surgiram a ordem e a criação? Eis as respostas, aspas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, fecha aspas, versículo 2. O vento soprado por Deus, o sopro do Todo-Poderoso, originalmente formou a criação, e quando o homem foi feito do pó da terra, só quando Deus soprou nele o sopro da vida foi que ele se tornou uma alma vivente. Essa foi a primeira criação, e a nova criação é similar. A janela está aberta, e assim as brisas celestiais podem entrar. Ó sabedoria amorosa do nosso Deus, quando tudo era pecado e vergonha, um segundo Adão, Jesus Cristo veio para o combate e para resgatar-nos. John Henry Newman. E qual é o resultado? É este, aspas, tempo de refrigério, fecha aspas, o sopro de esperança. Pense no buraco negro de Calcutá. Aquelas pessoas lá estavam encerradas e quanto mais tempo ficavam lá, mais envenenada a atmosfera se tornava e mais fraca elas ficavam. Nenhum esforço adiantou. Elas simplesmente ficaram fechadas lá, naquela atmosfera fétida, pútrida, poluída. Estavam morrendo e não havia mais esperança. A vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo trouxe um sopro de esperança. É por isso que as introduções dos evangelhos são tão líricas. Aspas. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, fecha aspas. Mateus 4,16. As pessoas que estavam encerradas no espaço confinado daquele quarto horrível sentiram leve brisa. É como o viajor que vai por um deserto sem trilhas, nada vendo senão areia e mais areia. O sol brilha sobre ele e ele se sente oprimido pelo calor e de repente vê um oásis. A miragem tornou-se um lago. Estas são as expressões empregadas na Bíblia para comunicar-nos alguma impressão das bênçãos desta grande salvação cristã. Quando tudo mais falhou, quando tudo é pecado e vergonha, quando a humanidade se vê derrotada e sem esperança, ele vem e de imediato a esperança. Handel captou isso perfeitamente em sua grande música presente em O Messias. Vocês notaram o admirável ponto decisivo em que, de repente, da opressão das trevas e do fracasso, aspas, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, fecha aspas. Handel passa para, aspas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, fecha aspas, e a atmosfera toda é mudada. Essa é a bendita esperança. Significa que Deus se preocupa com este nosso mundo. Temos nos posto numa prisão.
Temos fechado as janelas do céu e as bloqueado. Todavia, aspas, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Fecha aspas, Gálatas 4, verso 4, para fazer uma abertura para a penetração do ar. Repito, o sopro de esperança. Noutras palavras, esta é a grande mensagem, seguramente, do domingo de Pentecoste. Lá estavam os discípulos no cenáculo, aspas, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, fecha aspas, Atos 2, verso 2. Não foi gerado no aposento, não foi produzido por nenhum maquinismo humano, não, veio de fora. E sempre é de fora que vem do céu, da eternidade. Este é um evangelho sobrenatural, esta é uma mensagem miraculosa. Devido Deus está interessado, há uma esperança eterna para nós, o sopro de esperança. Mas depois pense no sopro de alívio, tempo de refrigério. Apenas imagine o que sentem as pessoas que estão nas condições que venho descrevendo. Elas perderam toda a sua energia. Não há mais oxigênio e a umidade e o calor são terríveis. Entretanto, de repente se apercebem de algo novo, uma renovação, um frescor, um bálsamo, algo que as faz sentir que afinal poderão respirar, que não estão irremediavelmente condenadas à morte. Que será? Pedro nos dá a resposta, aspas, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, fecha aspas. Funciona algo assim. Quando os homens e as mulheres entendem realmente a vida, quando são iluminados e libertados desta terrível ignorância, dão-se conta de que só tem um real problema, e esse problema é uma relação com Deus. Há um sentimento de culpa, um sentimento de condenação, um senso de que são rebeldes contra um Deus santo e uma consciência de que não podem fazer nada a respeito. Mas, exatamente quando sentem que definitivamente não há esperança, justo quando dizem com Augustus Toplady, não é o labor das minhas pobres mãos que cumprir pode o que tua lei exige, mesmo não dando fogo a este meu zelo, e corressem para sempre minhas lágrimas, nada disso o pecado expiaria. Justo quando sentem que estão acabados e liquidados, justo nesse ponto, a brisa começa a soprar. O ar fresco entra pela janela aberta pelo Filho de Deus, e eles compreendem que podem ser perdoados, que todos os seus pecados podem ser apagados. Haveria alguma coisa na vida comparável a esse conhecimento? Você se lembra do quadro pintado por Jan Bunyan? Ele o expressa em termos de um homem que vai carregando um terrível fardo, um saco sobre as costas que o oprime. Contudo, de repente, junto à cruz, o fardo cai e rola morro abaixo, e ele pode pôr-se ereto. O Filho de Deus veio ao mundo para remover a nossa culpa. Ele morreu para que nós fôssemos perdoados. Ele levou os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro. Ele levou embora aquilo que nos esmagava. A culpa se foi, e com ela vai-se o modo do juízo e o senso de condenação. No momento estamos prostrados na mais completa desesperança, e no momento seguinte bradamos com Paulo, aspas, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, fecha aspas, Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação. Cristo a levou embora. Aspas, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fecha aspas. Romanos 8, versos 3 e 4. E quando você estiver sentindo que a luta é completamente inútil e que tudo é fútil, e justamente quando você estiver no ponto de desistir e disser, aspas, não posso fazer isso, ninguém pode, fecha aspas, você ouvirá suas palavras de graças, aspas, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, fecha aspas, Mateus 11, verso 28. Não podemos vacilar mais, aspas, vinde, fecha aspas, ele diz, aspas, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, fecha aspas, versículo 29 e 30. Vocês não ficarão sós. Ele diz, eu estou com vocês. Eu vim, eu trouxe a atmosfera celestial e estarei com vocês. Junte-se a mim, eu levarei vocês para a frente. Então a opressão começa a desvanecer-se.
o ar fresco entrou, o sopro de alívio tanto como o sopro de esperança. Mas há também o sopro de vida, o sopro revivificador de Deus, que nos dá nova energia, novo poder. Ouça o que ele lhes diz, aspas, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, fecha aspas, João 10, verso 10. Ouçam, disse Pedro, a estas pessoas que estavam em Jerusalém, o que vocês necessitam é nova vida. Pense neste homem com 40 anos de idade, incapaz de mover-se. Depois olhe para ele e o vejam andando, saltando e louvando a Deus. Que foi que fez isso? Este Jesus ressurreto insuflou a vida e poder nele. Vocês estão admirados conosco, mas nós não somos nada. Eu não passo de um pecador. Não tenho força, não tenho poder. Não foi a minha religiosidade que me habilitou a dizer a este homem, aspas, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda, fecha aspas. Eu cambaleava. Eu estava morrendo naquela atmosfera pútrida e fétida, mas ele abriu a janela. Ele enviou o sopro de vida, nasci do Espírito, e sou novo homem. Esta é a mensagem. Este sopro de Deus, este Espírito Santo, dá-nos nova vida. O nosso Senhor disse a Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. É isso. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versos 5 a 8. Este vento soprado por Deus criará em você um novo princípio de vida. Você dará início a uma nova existência. Será uma nova pessoa, uma nova criação. Você mal poderá acreditar que era aquela pessoa exausta que estava morrendo de envenenamento naquela atmosfera fétida. Você estará tão forte, terá tal confiança, terá tão bendita esperança que mal se conhecerá. Você terá um novo poder em sua vida, porque o Espírito Santo estará habitando dentro de você. E acima de tudo, você conhecerá um espírito de alegria, um espírito de regozijo que nunca antes conheceu. Aspas. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fecha aspas. Gálatas 5, verso 22. É isso. O apóstolo Paulo perguntou, que é o reino de Deus? Ele diz a você, aspas, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Fecha aspas. Romanos 14, verso 17. Ser cristão não significa que você simplesmente dá um jeito de sair deste quarto, que você ainda não caiu, que você é esplendidamente moral e decente. Não, não. O cristão é como este homem que vai andando, saltando e louvando a Deus. Os cristãos não são míseros homens e mulheres que apenas conseguem ir se arrastando pelo mundo. Eles são pessoas às quais o Espírito de Deus veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Eles têm nova vida e nova energia que jorram em seu interior. Como já vimos no fim do capítulo 2 de Atos, é isso que acontece com todos os que creem nesta mensagem. Lemos sobre estes cristãos primitivos, aspas, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Fecha aspas. Essa é a mensagem da igreja cristã. Pedro estava dizendo, não olhem para nós, não olhem só para este homem que foi curado. Olhem para a explicação disso tudo. Onde foi que ele encontrou o poder? Onde encontrou a vida? Onde a temos? Por que é que eu, Pedro, Simão, posso pregar como prego? Por que perdi o medo que eu tinha das autoridades e das potestades? Onde obtenho esta energia divina? Essa é a questão. Por que estou cheio de um espírito de alegria, de regozijo e de louvor? Há somente uma resposta, aspas, pela fé no seu nome. Fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Fecha aspas. Ouça, disse Pedro, você não vê que é disto que necessita? Como você está passando? Pode não estar paralisado, mas que dizer do seu espírito? Que dizer da sua alma? Sua mente é livre? Seu coração está cheio de alegria?
Resta à sua vontade algum poder? Você está vivendo ou está apenas existindo? Você se vê oprimido pelos problemas da luta da vida? Você está chegando ao ponto de exaustão? Você está quase desesperado? Você só continua devido ao prazer e entretenimento, porém depois volta ao mesmo problema? Oh, sim. Por algumas horas você sai de casa, mas tem que voltar ao problema. Enquanto se emociona vendo o filme, você esquece a sua dor de cabeça. Todavia, o filme acaba e a dor de cabeça volta. Você só fez circular o ar fétido por algum tempo. É isso? Você não vê, meu caro amigo, que o que você necessita é do sopro de Deus em sua alma? Não consegue enxergar que a sua necessidade é de oxigênio celestial, o Espírito Santo? Oh, disse Pedro, arrependa-se. Pense bem nisso. Veja a verdade, veja a enormidade do que você tem feito. Veja que por este homem que está andando, saltando e louvando a Deus, ficou provado que você está errado. É o Cristo ressurreto que você crucificou que tem feito isso. Olhe para ele, creia nele e ele enviará a você, como fez conosco, este sopro de vida que porá você de pé. Fará de você uma nova pessoa, dará a você uma alegria indizível e cheia de glória. Saiba, disse Pedro, que um dia ele vai voltar e então destruirá todos os seus inimigos e estabelecerá o seu reino eterno. Será um reino de glória. Será totalmente puro. Não haverá nuvens, nem trevas, nem morte. Será a glória. Você não gostaria de antegozar algo disso agora? Não gostaria de ser renovado e preparado para isso? Tudo o que você precisa fazer, disse Pedro, é arrepender-se. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, fecha aspas. Não somente os seus pecados serão apagados, mas também você começará a experimentar um tempo de refrigério. Será permanente, será completo, será absoluto. Por vezes, uma luz surpreende. O cristão, quando ele canta, é o Senhor que vai subindo com a cura em suas asas. Quando o consolo declina, ele de novo a alma concede um tempo de grande brilho para alegrá-lo após a chuva. William Cowper. Basta que você ore, e ele lhe dará do seu frescor e do seu bálsamo.